Ainda era. Boa tarde a todos, começando mais um Conversas Cruzadas ao vivo dos estúdios da RBS em Porto Alegre. Uma pesquisa recente concluiu que mais da metade da população brasileira não lê livros. Ao mesmo tempo, a gente tem visto o surgimento de um número cada vez maior de clubes dedicados à leitura, inclusive aqui no Rio Grande do Sul. Virou moda. Será que é isso mesmo? O que explica essa tendência que parece estar na contramão da crise educacional que a gente vive? Esse é o tema do Conversas Cruzadas de hoje, que começa agora. São 5 horas e 33 minutos, agora faz 19 graus em Porto Alegre. Vamos dar uma olhada aí do lado de fora como é que tá a nossa visão aqui do Morro Santa Teresa. Olha que lindo que tá esse pôr do sol no Guaíba. Um dia de sol hoje, um dia um pouquinho mais quente. E a gente está aqui, né, com Conversas Cruzadas, que tem o patrocínio da CRVR, maior empresa de gestão de resíduos do estado. Transforma resíduos em combustível renovável e energia limpa. Com tecnologia inovadora, cuidamos do meio ambiente e da saúde pública. CRVR cuidando do que importa. Bom, eu estou aqui hoje com 4 super convidadas para falar de um tema que eu amo, e eu espero que vocês aí também, que são os livros, os clubes de livros. E eu queria começar apresentando para vocês quem é que está aqui com a gente, que são pessoas muito especiais. Quero começar aqui do meu lado, Manuela Dávila, Manu, que muita gente conhece só da política, mas que tem um monte de livros lançados, que tem um clube de livros que foi pioneiro aqui no estado e que está fazendo um trabalho muito legal nessa área. Muito bem-vinda, obrigada por ter aceito o meu convite. Obrigada, uma alegria estar aqui para falar de uma paixão comum de todas nós, né? O livro, a literatura, a leitura e a possibilidade de conhecer outros mundos a partir dessas obras encantadas. É, verdade. E aqui do lado, a Angélica dos Santos. A Angélica, que é professora, incentivadora de leitura para surdos e ouvintes e organizadora do Clube Desencalha Literário. Angélica, obrigado, tá? É um prazer te ter aqui, te receber aqui. Seja bem-vinda também. Eu que agradeço imensamente. Sempre, não tem nem dúvida. Bom, aqui desse lado a Laura Zuanazzi, que é sócia e diretora de marketing da TAG Livros, a TAG que está fazendo 11 anos, que tem 40 mil assinantes, é isso, né? No Brasil inteiro. Bem-vinda, que prazer te ter aqui, porque vocês fazem um trabalho incrível, né? Obrigada, Juliana, prazer é meu. E aqui do meu lado a minha amiga, que já trabalhou na Zero Hora, né? Nos conhecemos de lá, foi colunista de Zero Hora, hoje é uma referência em clube de livros, que é a Fê Pandolfi, escritora, jornalista. Obrigada pela presença, Fê. Obrigada pelo espaço, muito feliz de novo de estar aqui com vocês compartilhando sobre, como a Manu disse, essa paixão em comum. E deixa eu começar, antes da gente começar a falar, eu queria falar da enquete, né? Que no Conversas Cruzadas sempre tem uma enquete que a gente quer muito ouvir, saber a participação de vocês. O que é a enquete de hoje? Vamos lá. Você já fez parte de um clube de leitura? As respostas: sim, e ainda participo. Sim, mas parei com o tempo. Não, mas tenho vontade. E não me interessa. Estou curiosa para saber o que vocês acham disso. Podem começar a responder, a gente está louca para saber. E eu quero começar aqui, gurias, pedindo para cada uma de vocês falar um pouquinho. É uma tendência mesmo, ou eu estou viajando? Dá para dizer que a gente tem uma moda aí de clube de livros assim, pipocando no Brasil hoje? Vamos começar pela Fê Pandolfi? Claro, pode ser. Olha, acho que sim, é uma moda, né? A gente vê, inclusive, na moda mesmo, né? Esse movimento tomando força. A gente sabe que as tendências normalmente aparecem mais na comunicação, em primeiro lugar, e depois acabam surgindo em outros pontos. Mas quando a gente vê assim as pessoas abraçando a literatura, tentando encaixar dentro dos seus negócios, das suas vidas, entendendo como uma potência também de filtro de pessoas que a gente quer atrair para perto das nossas marcas, que a gente quer ter perto das nossas comunidades, né? A gente vê a força do livro, da leitura e claro, né, acho que para além do negócio mesmo, do business, a situação das pessoas também, muito querendo voltar a ler e voltar a se encontrar, né, mesmo seja no formato online, seja no presencial, mas voltar a se encontrar, porque a gente tem essa questão da leitura ser algo solitário, né, então, com quem que eu vou debater sobre esse livro que eu li, eu adorei, e aí tu conversa com alguém ali que não leu, aí tu indica a pessoa não ler, tu se frustra.
Então, se todo mundo lê o mesmo livro, consegue conversar sobre, cria uma afinidade, né, e uma ligação especial, que eu acho que é isso que os livros acabam consolidando a longo prazo. Isso aí, a Laura com a tag Livros, que nasceu em Porto Alegre, cresceu tanto que está no Brasil inteiro, levando livro para casa das pessoas, né, com todo um cuidado, edições especiais e tal. Tu concorda? Tu acha que é por aí? Vocês estão notando esse crescimento na tag? Assim, tem uma demanda cada vez maior? A gente nota na tag, a gente nota no mercado também esse crescimento de clubes do livro. Acho que vem muito ao encontro das pessoas buscarem ambientes de socialização e de desconexão de telas para uma conexão mais offline. Né? Agora a gente até viu esse boom dos livros de colorir. Eu acho que também é um caminho que vai mostrando a conexão com aquilo que não é conectado, não é online, não é nas telas. E o livro, ele traz muito isso, e os clubes do livro, eles ainda acrescentam a parte social. Né? Manu, assim, antes de ser moda, muito antes de ser moda, tu já começou com esse negócio, né? Porque em 2021, já existiam clubes de livros, óbvio, mas não assim com essa profusão que a gente vê hoje e com essa pegada que nas redes sociais, todo mundo falando e tal. Como é que foi isso lá atrás e como é que tá agora? Tu percebe que teve essa mudança em relação a isso? Eu acho, Ju, que tem duas questões assim que se conectam, né? Primeiro, os clubes, eles começam a acontecer mais organizadamente na pandemia, né? Então, o meu clube, por exemplo, surge ali no primeiro ano da pandemia, entre o primeiro e o segundo momento de isolamento social. Ler é algo solitário, mas a internet, contraditoriamente, proporciona a criação de uma comunidade em torno do livro. Deixa de ser segredo aquilo que tu está lendo. Segredo não no sentido daquilo que é escondido, segredo no sentido daquilo que ninguém sabe. Então, pessoas que gostam de ler conseguem, a partir daquilo que a gente refuta, que é o tempo na tela, se conectar com outras pessoas leitoras, com outros autores, autoras, narrativas, possibilidades, capacidades interpretativas dos livros, começam a gostar dessa ideia de que o ler coletivamente é possível, ou seja, a gente lê um livro, estuda o livro, debate o livro e muda a opinião sobre aquilo que já leu. Né? Então, acho que tem essa combinação do tempo em casa, da busca da socialização, mas de uma possibilidade que a internet proporciona com maior escala. Antes, os clubes existiam nas bibliotecas, né, em alguns espaços, amigas se reunindo. Agora, essa fronteira não existe mais. Mas tem um segundo elemento nisso. Os clubes são majoritariamente espaços de mulheres. É mesmo? Femininos? Não, imensamente, desproporcionalmente. Aliás, aqui nós temos uma bancada feminina. Deve ser por algum motivo. Desproporcionalmente. Não existe parâmetro de comparação. Isso é porque mulheres leem mais, as pesquisas nos mostram isso. Isso é porque mulheres buscam espaços de socialização. Os homens jogam futebol às quartas, né? É uma piada que eu faço. As mulheres, historicamente, não foi facultado esse tempo. Né? Então, enquanto os homens tinham o seu tempo com os amigos, as mulheres não tinham. Então, é um esforço também de uma geração de mulheres, aqui geração no sentido não etário, no sentido de tempo em que nós compartilhamos juntos diferentes idades e mulheres num tempo histórico, né? Então, de mulheres que buscam uma atividade comum, de mulheres que buscam um espaço de cumplicidade. E é impactante. Os meus clubes, nós temos mais de 10 edições, só 2 edições nós lemos autores homens. Nós fizemos um clube Guerra e Paz, né, que foi uma longa jornada com Tolstói, 9 meses estudando Rússia, e a gente fez um clube de racismos no Sul, que era Jefferson Tenório, Faleiro e Paulo Scott. Nesses clubes, a gente teve participação de 20% de homens. Nos clubes outros, que são só autoras mulheres, mesmo que a gente tenha trabalhado, por exemplo, Annie Ernaux, muito antes dela ganhar o Nobel, Han Kang, muito antes dela ganhar o Nobel, nesses clubes, nós temos uma média de participação de míseros 3% de homem. Os homens, eles não querem ler mulheres. Depois eu vou querer saber eles não se interessam por aquilo que as mulheres produzem, por aquilo que as mulheres pensam. Então, eu acho que as mulheres buscam um espaço de conexão e a gente tem aqui um dos temas da atualidade, né? Mulheres e homens se comportando de forma diferente na sociedade. Legal. E a Angélica tem um clube 100% presencial, né? As atividades de vocês não acontecem pelas redes. Até é claro que deve ter a ligação pelas redes, mas vocês fazem questão de ir em café, se encontrar. Fala um pouquinho da tua experiência também, deu para notar. Eu sei que teu clube começou em 2023, né? Uma vontade minha também. Tu pode falar um pouquinho mais perto do microfone? microfone? Um pouco mais. Começou por vontade minha um pouco, de querer conhecer um pouco mais a cidade, por mais que eu tenha formação também em guia de turismo, eu queria mostrar um pouco mais a cidade e
ir nos locais. Eu sou muito de ficar em casa lendo, participo de vários clubes de leitura online também, temáticos, enfim. E só que nossos livros vão acumulando. A gente sempre vai comprando lançamento, sempre vai uma indicação. Por exemplo, aqui tenho certeza que hoje eu vou receber indicações ótimas, já vou querer ter na estante para ler. E a gente vai acumulando alguns. E aí o clube surgiu por isso. Ele é temático. E a cada mês nós temos um tema específico e a ideia é que você pegue um livro da sua estante que está ali esquecidinho. Por isso o desencalhe literário, exato. Entendi. Para desencalhar o livro que está lá parado, você fica olhando para ele. E também a nossa Eu ideia... já achei, ó, minha cabeça, que ela estava promovendo encontros amorosos. A partir do livro. Sabe que na Feira do Livro nós gritamos a frase desencalhe, o pessoal que não nos conhecia ficou olhando. Mas é sobre livro, gente, não é? Podia ser, porque encontrar um par romântico lendo já é um grande avanço. Já é o nosso... um grande avanço, né? Já é um grande avanço alguém que leia. Então, assim, todos os meses nós vamos em cafés diferentes, um café da cidade de Porto Alegre aqui. Nós já fomos aproximadamente nos 25. Vocês vão esgotar os cafés na cidade? Não fomos nem na metade ainda. Isso que ainda a gente centraliza, assim, um pouco mais central, porque nós temos pessoas de outras cidades, Zona Sul, Zona Leste. Então a gente tenta deixar uma região um pouco mais central. Mas sempre a ideia é isso, é nós conversarmos sobre livros de forma presencial. Por que presencial? Porque como ele não é um clube de leitura coletiva, nós não vamos ler o mesmo livro. A gente lê aquele livro e fica solitário, às vezes, não tem muito com quem conversar. Muitas vezes em casa as pessoas ou não têm tempo, ou a rotina não tem muito interesse em ouvir aquela história. Então, nós nos reunimos assim de forma presencial para conversar. É um grupo de afeto, na realidade. Nós já fomos a aniversários, agora nós temos mais uma membra que vai ser mãe. Então, a gente vai criando vínculos afetivos que o livro vai trazendo. Então, é por isso assim que a gente sempre faz questão de ir presencialmente para conversar, para trocar mesmo um afeto, um carinho, um abraço e esporadicamente falar um pouco de livro também. Gurias, essa história que a Manu falou de mulheres serem a maioria, a Fê tem 6, não sei como é que ela consegue, mas ela tem 6 clubes de livro que são um sucesso, tem 350 pessoas nesse clube. Imagina, é uma loucura. Eu não sei nem como é que a Fê consegue ler esses livros todos, mas vocês percebem essa maioria feminina também? Isso é preponderante? Sim, primeiro eu consigo ler porque essa foi a desculpa para eu poder ler, né? Porque agora meu trabalho é ler, então tá tudo certo. Produtiva que só ela. Mas sim, os meus clubes sempre foram abertos para os homens poderem se inscrever, assim como acredito que da Manu também, né? Da Angélica. Mas eles não vinham, né? Eu comecei a perceber que não vinham. Daí primeiro eu pensava que era por causa da minha rede social, porque como eu divulgava pela minha rede social e a minha rede é a maioria feminina também. Mas aí eu percebi também que eles vinham, quando vinham ficavam um pouco tímidos, saíam, né? Então nesse momento eu tenho um dos clubes que tem homens, que tem, mas assim, dá 5 homens de 50 pessoas, assim, é pouco. E o resto são todas mulheres. E eu não sei, né? A Manu disse que talvez também a Laura saiba também por causa da pesquisa, se as mulheres realmente leem mais ou se elas têm mais necessidade de compartilhar, né? O que elas sentem, de conversar mais, de dividir, né? De trocar. Eu percebo também o quanto o grupo faz a diferença para elas. Né, de ser uma rede mesmo, de a gente poder falar de temas como maternidade. Às vezes a gente está falando de um tema de maternidade, de carreira, de gênero, o que for, e o quanto isso se estende para a vida pessoal de cada uma e acaba se trazendo algumas histórias pessoais e as pessoas se acolhendo naquele grupo ali. Então, eu acho que acaba virando essa rede de apoio feminina também, muito importante, né? As mulheres acabam se fortificando, até porque eu vejo que elas criam grupos paralelos depois. Vão criando os grupos delas, saindo para tomar café, quem tem mais afinidade, fazendo seus clubinhos. Então, que eu fico bem feliz, né? Que é sinal que está progredindo. Fala, Laura, e aí? E na tag também, a realidade é a mesma. Fala um pouquinho do perfil, são 40 mil pessoas. Mil associados ao redor do Brasil. Isso em todo, não é só... A maioria é gaúcho ou não? Não, a maioria é São Paulo, depois fica entre Rio de Janeiro, Minas Gerais e depois Rio Grande do Sul. E só para quem está nos assistindo, a tag, o que ela faz é enviar livros, faz uma curadoria especializada. É, um clube de assinatura de livros. Então, todos os meses, quem assina a tag recebe um livro escolhido pela tag em edição exclusiva. Temos 2 clubes, tag curadoria e tag inéditos.
E vem junto um mimo literário, uma revista com vários conteúdos, um aplicativo para os 40 mil assinantes debaterem a leitura do mês e dentro da tag se formou organicamente grupos que debatem os livros presencialmente nas suas cidades, que a gente chama de encontros literários. E aí tem mais de 50 encontros mensalmente acontecendo para debater o livro do mês na tag. Vocês fizeram até uma Festa de leitura lá na Casa de Cultura Mário Quintana, no Jardim Luxemburger. Sensacional, uma baita ideia. Mas fala do perfil etário e também de gênero desses 40 mil associados, como é que é? Tá. Em média, bom, primeiro, em torno de 80% mulheres, então 78%, varia um pouquinho, mas em torno de 80%, e em média 35 anos, 40 anos. Tag curadoria um pouquinho mais velhas, tag inéditos um pouco mais jovens. E a gente enxerga, eu acho que tem duas coisas. A primeira é, sim, a pesquisa mostra que mulheres leem mais, principalmente ficção. Não é uma discrepância tão grande quanto o que a gente está trazendo aqui dos clubes, né? Então, os homens... não é tanta diferença entre homens leitores e mulheres leitoras. Mas, até num papo que eu, a Fê e a Diana Corso, a gente fez no Instituto Ling, a Diana também traz que isso se reflete em consultório, por exemplo. E eu acho que tem muito a ver do quanto as mulheres estão abertas para troca e para escutar o outro e para poder trazer para diálogo. E especificamente na tag, e aí eu sei que no Clube da Fê também, a gente busca livros que saiam, e eu sei que a Manu também, saiam do nosso olhar, né, que tragam outras realidades. E isso também é algo que a gente vem enxergando. As mulheres estão mais abertas para escutar a realidade do outro do que para refletir a partir das suas lentes. Maravilhoso isso, né? É incrível. E Manu, tu tá fundando um clube novo agora, né? Tem o clube de leitura da Manu, é isso? Sim. Que é o tradicional, mas tá vindo um novo que vai falar um pouquinho também sobre essa chaga atual, que eu considero um dos grandes... Acho que um dos temas mais importantes hoje da atualidade, que é a desinformação. O Clube de Livro enquanto também um veículo para tentar trazer temas que são relevantes, falar o que... Eu sou que nem a Fê, eu tento transformar em trabalho as minhas obsessões. Na verdade, assim, todos os clubes são novos, né? Porque a gente, ao longo das 10 edições, a gente fez edições especiais. Então, por exemplo, agora, nesse momento, a Ana Maria entrou na Academia Brasileira de Letras, a primeira mulher negra a entrar na academia. A gente fez um clube especial de efeito de cor. Tá. Por quê? Porque a gente notava que leitores mais iniciantes, mesmo leitores mais sofisticados, tinham receio de encarar um livro de 1000 páginas. E no nosso clube a gente tem vários cuidados, porque as pessoas têm níveis muito diferentes e vidas muito diferentes. Então, tem muitas mulheres saindo da maternidade tentando voltar a ler, tem outras que não leem coisas novas, que não tem curadoria, tem gente que entra pela curadoria, tem gente que entra pela aula, porque eu organizo uma aula sempre com suporte de gente da literatura, da história, da geografia, para contextualizar. Então, o Defeito de Cor, por exemplo, foram 6 meses, a gente organizava. Tua meta de leitura é 10 páginas por dia. Viu como é fácil? E a pessoa foi e a gente fazia uma aula de livro, uma aula de história do Brasil. Muito legal. Né? Então, a pessoa estudava aquilo ali, isso é verdade, isso é ficção ou é realidade? O que foram os malês? O que é para inglês ver? Né? O que é esse fluxo de pessoas escravizadas muçulmanas que os brasileiros ignoram, né? Porque a ignorância sobre as pessoas pretas no Brasil, dos brancos sobre as pessoas pretas é imensa. A gente fez clube especial Annie Ernaux, a gente fez clube de Tolstói, a gente fez um clube só autoras brasileiras apagadas historicamente, gente que as pessoas nunca tinham ouvido falar, como Júlia Lopes de Almeida, né? Então a gente faz curadorias especiais. Nesse ano, o virtual já é todo diferentão. Porque a gente, eu falo diferentão é bom. A gente fez assim, a gente fez o nosso clube tradicional, São que é de literatura, 3.500 nessa edição. Ai, Meu Deus. É grande, Manu? É grande, Caramba. é enorme. Tem várias coisas que eu me orgulho muito nessa edição, né? A gente tem, assim, a leitura de um romance por mês, e depois desse romance a gente estuda 2 aulas com professoras teoria feminista, uma teoria que se conecta com aquela leitura. Então, por exemplo, agora a gente leu Micheline, leu Lília Guerra, né? Foi o último. E junto fez aula sobre Patrícia Rios Collins em feminismo negro. No mês que vem, agora a gente vai ler Socorro, a Tioli, e aí junto a gente vai estudar Bell Hooks, né, como chaves para uma compreensão mais profunda dos debates que surgem, porque as pessoas começam a debater, aí elas querem debater racismo a partir da literatura. Então a gente tenta dar suporte teórico, né, em aulas, aí são aulas de teoria com professoras,
aulas complementares. Tá, e a desinformação viajeira? Não, agora eu vou te falar desse. É que eu tô querendo falar de tudo que eu amo. Então, esse é legal porque a gente conseguiu fazer ele numa perspectiva financeira que quem tinha dinheiro pagou e quem não tinha não pagou. Por isso que a gente conseguiu aumentar tanto o número de inscritos. Legal. As pessoas, era dos R$7 é o preço que custava. Ó, se tu quer pagar tudo, custa isso, mas se tu não tem grana, tá tudo bem. Porque a gente sempre teve bolsistas, né? As bolsistas, elas recebem lá a caixona com todos os livros, tipo tag bolsa. Chega lá 10 livros na casa da pessoa. O que a gente constatou, Ju, num outro trabalho do Instituto Se Fosse Você, que é a ONG que eu presido? Tem estudos que nos mostram que os povos que leem mais são duas coisas antagônicas que se complementam. Lógica, matemática e literatura são as coisas mais importantes nos países que acreditam menos em fake news. Vou usar fake news, que é o mais fácil das pessoas entenderem. Porque as pessoas que leem mais, elas têm mais camadas de subjetividade. Elas entendem que quando a gente fala algo, não necessariamente a gente está falando aquele algo, a gente está falando sobre outra coisa, né? E aí a gente fez um projeto, que é um projeto de literatura, clube de leitura em comunidades, que a gente vai ler livros de editoras gaúchas, a maioria de autoras e autores gaúchos, mas numa chave de aumentar a capacidade de interpretação de texto para ter menos capacidade de acreditar em mentiras. E esse clube tem uma coisa que é o meu orgulho maior da vida, que a gente tem o clubão e o clubinho. Então, vai ter o clube para os adultos, para as pessoas adultas, nas comunidades, Lomba, Cavalhada, Centro, Lomba do Pinheiro, Ilhas e Sarandi. E, simultaneamente, vai ter o Espaço Kids, não vai ser Espaço Kids. Vai ser um lugar de recreação atravessado pelo livro e pela leitura. Olha só. Então, tem duas portas de entrada. Tu pode ir porque tu quer ler e tu não tem que deixar tua criança, o teu neto, tua filha, a pessoa que tu cuida, ou tu pode ir porque tu quer iniciar o teu filho nesse mundo e aí, enquanto ele é iniciado, tu fica lendo, né? Tem duas... Então, assim, para mim é legal porque as mulheres têm esse problema, por isso que às vezes a experiência virtual dá mais certo, porque faz de câmera fechada, fica cozinhando, né? Às vezes a gente brinca, não vou abrir a câmera, não abram a câmera para falar comigo se vocês não sabem onde estão, que acontece de tudo. É a pessoa colher de pau, às vezes está na cama, assim, tatelada, né? O virtual é um horror. Mas os filhos são um empecilho. Os netos, as crianças. Sim, assim tu consegue direcionar. E assim tu consegue. E eles acabam também ganhando com isso, né? Formando leitores, Claro. que é um dos grandes desafios de um país que lê cada vez menos, né? E já passo a palavra para vocês, gurias, mas é que eu tenho uma curiosidade. Manu, tu é conhecida, não tem como não te desvincular da política, né? E esses clubes, as pessoas que vão neles, são pessoas que... Como é que é a posição política? Vocês falam de política nesses clubes? Como é que é? Porque eu sei que também que tu é muito atacada. As mulheres falam muito de política, porque a vida das mulheres é muito política. Não tem como ler Tatiana Levi falando de São mulheres de esquerda que vão no teu clube? Em geral são, né? Tem gente de direita que vai também? Tem gente com outras posições políticas. O que virou a direita brasileira, não, porque eu acho que eles leem pouco. Né? Então, estou falando, o que virou gente de direita vai com outras posições políticas, né? Com posições liberais, mas gente que se respeita. É impressionante o nível de respeito entre as participantes. E a gente não lê só literatura de esquerda. Vou dar um exemplo. Teve esse clube de mulheres, eu decidi que a gente ia ler o 15 da Raquel, que foi polêmica, apoiou a ditadura. Aí as pessoas, eu fazendo a minha carinha na internet, pessoal, vamos ler Raquel de Queiroz juntas, o 15. Aí o pessoal, tu é louca, vou te mandar um vídeo do Caio Fernando de Abreu brigando com ela. Falei, a Raquel tem uma importância. Vamos debater a importância dela, da obra dela, vamos debater os campos de concentração, a seca no Brasil, que foi. E aí, tem uma turma que ficou... Poxa, o que tu está fazendo? Ficaram chateados contigo. Exatamente, mas tem uma relevância. Quando a gente discutiu Júlia Lopes de Almeida, a gente tem que falar que o Machado de Assis vetou a entrada dela na Academia Brasileira de Letras. Não pode falar do Machado. Desculpa, amigo. Esse país, as coisas não são só boas ou só ruins, a vida é complexa. Então, tem gente com opiniões muito variadas, mas tem premissas. Respeito. Perfeito. Muito respeito à diversidade. Muito respeito às posições políticas e eu, particularmente, não falo de política partidária lá dentro. Perfeito. Agora, estupro é política, racismo é política. A política está em tudo, na verdade, então, né? essas mulheres estão discutindo esses temas, elas querem discutir. Imagina, no encontro sobre vista chinesa, que foi no primeiro clube, a gente teve 14 relatos de estupro numa leitura. Nossa. Eu li o livro e quando abri a câmara, a primeira falou, a segunda falou, foi um mês de mulheres contando a vivência da violência sexual a partir da leitura da Tatiana. Entende? Então, claro. Um ambiente de desrespeito, que a pessoa vai dizer... Não fala. Não vai. Essa pessoa ela vai ser automaticamente excluída. Claro. O único problema mais político que a gente teve
Foi porque a gente decidiu, como nós somos 97% de participantes mulheres, a gente decidiu usar o feminino universal. Então, nós nos referimos às participantes no feminino, porque não tem sentido eu fazer uma leitura, vocês, homens e mulheres, não. É muita perda de tempo da minha vida ficar flexionando se não tem essa flexão. Tá bom. E isso gerou uma incomodação muito grande nos 3%. Eu falei, tomem isso como um exercício. Cadê da os homens que não estão nos clubes de livro? Da- Quem está nos ouvindo, quem está nos vendo aí, que vai responder a enquete, né? Por favor, digam que querem participar. Tem lugar para tudo, né, Fê? Se chegar mais homens lá, vocês têm as portas abertas. Com certeza, sim. Nos meus clubes tem espaço, com certeza, para homens. Assim. Agora que a gente começou, ontem, né? Comecei um novo clube que tem 90 pessoas, que a gente vai acabar dividindo em 2. E os homens estavam bem tímidos, porque a mulherada dominou, Mas tu lê né? homens, Fê? Leio. Então, Leio. é dividido, autores dividido, e autoras. mas é bem mais mulheres também. Eu acabo selecionando mais mulheres porque tenho mais afinidade com os temas e porque as gurias também têm mais intimidade com os temas. Mas eu tô curiosa, assim, para ver como vai ser. É legal ouvi-los, ver o ponto de vista deles, assim. Até ontem a gente estava debatendo um livro que é o do Domênico Starnoni, o Laços. E é um homem que vai embora, né? É um casal que tá 50 anos casado, e aí vai revirar algumas memórias, e lembra de um hiato ali do casamento, em que um homem foi embora e deixou as crianças, a família e tal, e o que isso causou nessa família. E aí as mulheres falando muito, estavam todos os homens tímidos. Aí começou, a gente quer ouvir a visão masculina. E aí teve um dos guris, até bem jovem, que falou, e ele disse, olha, eu entendo como isso é normal, né, como isso é um padrão. E para mim, assim, eu não consegui sentir a revolta da personagem e tal, porque para mim isso é uma coisa padrão, assim, para mim não estava nada de diferente naquele livro, assim, né? E ele não tinha a mesma revolta que nós tínhamos. Mas foi muito legal ouvir ele falar, sabe? Muito interessante ouvir a visão dele, a perspectiva dele, de uma maneira educada, enfim, tudo, e complementar, né? E aí também o quanto eles também se abrem para a escuta feminina. Né? Que eu acho que é raro também, né? Porque aí tu também tem que se ouvir, tem que se abrir para essa escuta das mulheres, né? Pois é, a Angélica falou antes que tem uma afetividade, é mais do que um clube de livros, é um clube afetivo. Isso. Explica melhor isso, as pessoas se abrem mesmo lá, é um pouco de terapia também? Sim, na realidade, sim. Já teve até encontros que nós, né, largamos a brincadeira de que é um clube do livro. Porque a gente precisa, às vezes, lembrar que é. O livro é desculpa para se juntar. Depende do mês, principalmente ali após o retorno. Nosso primeiro encontro depois da enchente foi foi um momento muito afetuoso, especial e de escuta, principalmente. Tanto é que os livros, nós falamos um pouco ali quem tinha conseguido ler, enfim, mas ele é afeto porque nós criamos laços. Como nós, todos os meses, ali no terceiro sábado, nós nos encontramos, a gente tem, em um mês, acontece muitas coisas nas nossas vidas e a gente quer compartilhar. E daí, no outro mês, a gente já sabe, né, a pessoa estava presente conosco ali e a gente já quer saber o que aconteceu depois, enfim. Então, a gente vai criando esses laços. Muitas vezes acontece algumas coisas assim na nossa vida especial, a gente coloca no grupo, então ele vai criando um vínculo, uma amizade numa fase adulta, que é tão difícil, tão raro na nossa, né, na nossa fase. Então ele é vínculo por isso. E sempre tem alguém novo, nossas membras, eu sempre uso, né? Para mim é muito natural usar o gurias, tudo bem, porque nós temos, acho que, um homem, e faz um mês mais ou menos. Então ele é com certeza feminino sempre. E até os temas, nós muitas vezes assim, nós colocamos assim no plural, por exemplo, ler um livro de um autor gaúcho, por exemplo. Não vai ser um homem. Não, a gente não estipula assim, precisa ser um homem ou precisa ser uma mulher. Mas, naturalmente, os livros que vêm são de autoras também. Deixa eu te perguntar uma coisa. Perdão, desculpa ter te interrompido. Sim. Porque tu fala muito da inclusão, né? Tu conhece Libras, tem toda essa preocupação com acessibilidade, que eu acho que é super importante cada vez mais, assim. E a gente recebeu uma pergunta no nosso chat da Patrícia de Oliveira Santos. Ela quer saber se nesses clubes tem inclusão para pessoas com TDAH. Que é o déficit de transtorno de atenção, é isso, né? Falei certo? Porque ela disse que para quem tem esse tipo de transtorno é muito difícil se concentrar assim, na leitura e tal. Vocês pensam nisso também? Nós temos algumas membros que têm TDAH também, nós temos até, é um grupo muito
muito curioso, assim, porque ele foi se formando, uma pessoa divulgou, aí a outra participa desses grupos paralelos, ela escreve, então ela vai conversando com uma outra, e assim vai chegando as pessoas pra gente. E nós temos, por exemplo, uma membra que ela tem TDAH, inclusive ela publicou um livro no ano passado, ali bem, assim, passando a enchente, falando sobre esse ser, de se portar diferente, vamos dizer assim, né, para os demais. E então, digamos que sim, por mais que nos encontros a gente nunca vai conseguir, raramente a gente consegue, na verdade, uma pessoa falando e todas escutando, porque é muito assunto pra gente conversar, é muito livro, e aquilo vai nos tocando, e também sempre as gurias, elas trazem uma aula sobre. No nosso último encontro ali, nós tivemos o lançamento do Drauzio Varela, aí uma colega leu, uma moça leu e ela contou assim, tudo que ela pesquisou sobre aquele livro, o que tocou ela, e a gente fica ali, nossa, agora todas as 15 que estavam ali presentes precisam ler aquele livro, sabe? E acho que é isso, assim, também que vai nos propondo, né, esses encontros, assim, da gente descobrir outros livros e através de uma pessoa que leu ele, se apaixonou por aquele livro e tá falando ali naturalmente, sem a intenção de vender para uma editora, sem a intenção de estar ali divulgando o livro. Ela tá falando de algo que ela gostou. Sabe? Ou não gostou, né? Hein, Laura? Também, nós temos várias pessoas ali que às vezes pulam o livro, param. É um dos mercados mais legais que tem, é o do livro da leitura. Eu brinco, gente, nesse mercado todo mundo é legal. Porque as editoras se ferram muito para conseguir lançar os autores. Os autores ficam naquele, né? Então, dá para vender livro não é um problema, né? Eu falo, a TAG se ajuda a vender livro, tá fazendo um bem pro Brasil. A TAG foi uma das afetadas na enchente. Pois é, né? E essa coisa de escolher o livro, vocês fazem curadoria. Já deu super errado, assim? Manda um livro que as pessoas odeiam, a pessoa reclama. Vocês fizeram maravilhas pro Brasil, vocês apresentaram Buxi e Mecheta pro Brasil. Isso aí curadoria da Chimamanda, né? Conta um pouco. A TAG, quando surgiu, né, como eram 3 estudantes de administração da URGS, quem eram para indicar livros para a população, né? Ninguém. Então, a ideia da TAG foi se embasar na curadoria de um grande nome da cultura nacional ou internacional para indicar o livro para os assinantes. Então, já passou Fernanda Montenegro, a Chimamanda, o Cortella, o Edouard Louis, enfim, grandes nomes, né, da cultura. E eu acho que, assim, a gente passou por um processo de aprendizagem de o que a nossa base gosta de ler versus o que nós gostaríamos que a nossa base lesse. Né? Então, tem 2 pontos. Essa é uma literatura que eu preciso levar para o mundo e essa é uma literatura que eu sei que as pessoas vão aceitar, vão ler, absorver e debater. Então, é sempre esse meio termo de o que a gente gera com esse livro versus como as pessoas vão receber. Hoje a gente tem um sistema de avaliação de livros bem robusto, em que a gente tem pareceristas que leem os livros que a gente gostaria de enviar antes, nos passam um parecer. Muitos pareceristas? Como é que funciona isso? 10 pareceristas por livro. E primeiro a nossa publisher faz toda uma busca internacional de o que está acontecendo no mundo da literatura, traz as grandes apostas, lê os livros, indica quais ela entende que fazem sentido, a gente passa pelos pareceristas. E aí tem que são ter... pessoas que vocês pagam para ficar lendo? Olha aí, vocês nunca pensaram em me contratar. Vocês estão atrasados, fiquei 1 ano estudando nos Estados Unidos, tem muito romance bom que vocês não lançaram. Eles são associados. Eu faço isso de graça para algumas editoras. Então, olha aí, eu digo para as editoras, olha só, eu li esse livro aqui em espanhol, em inglês, não tem no Brasil, por favor, tá aqui o Instagram da autora, ela é bem acessível. A gente paga. Na verdade, a gente faz até uma atualização dos pareceristas, porque a gente busca pessoas que refletem mais ou menos o que a base nos diz sobre os livros. Então, a gente vai fazendo alguns tipos de atualização. E aí eles leem, fazem um parecer robusto sobre o livro, nota de envolvência, quanto tempo terminou de ler o livro. Tudo isso a gente avalia no momento de enviar. Entendi. E vocês, a Fê estava falando da enchente, vocês tiveram os estoques prejudicados? Os estoques não, porque ainda bem ficam em São Paulo, mas nossa sede no Instituto Caldeira, né? Então, pegou tudo ali, né? Alagou tudo. Estamos com uma sede completamente nova, né? Também lá no Instituto Caldeira. Mas foi um momento bem difícil porque a gente perdeu acervo sentimental. A gente perdeu a carta do Veríssimo falando quanto ele admirava a TAG. A gente perdeu
quadros que viraram capas de livros e que os artistas pintaram para a tag. A gente perdeu edições autografadas. Tudo isso estava na nossa sede e pra gente foi a maior perda. Bom, espero que não se repita, né? Essa é a questão. Deixa eu falar, para fazer uma pausa no assunto, porque a gente tem um TBT aqui, Manu. Vou te dar um susto agora. Meu? É o seguinte, vocês sabem que o Conversas Cruzadas é um programa que foi um marco, né, na TV Gaúcha, né, na TV Com e tal, durante muitos anos, e a gente tem alguns participantes que estavam lá atrás, que estão de novo. A Manu é um dos casos, né? Foi uma das participantes. Muito bate-boca no Conversa. Muito rolo no Conversas Cruzadas. E a nossa equipe, a nossa produção separou um TBT da Manu no dia 20 de dezembro de 2007. Nossa! Quase 20 anos. E eu queria convidar vocês para ver, depois vou pedir para Manu Tô comentar. me sentindo no Faustão, naquele quadro confidencial. Do nada. Vamos rodar aí para ver, vamos lá. Eu acho que houve determinada inoperância do governo na resolução da crise aérea, uma vez que ela estava instalada, e envolvia uma parte de responsabilidade do governo direta, que eram os controladores de voo, que são, em grande parte, militares e, portanto, subordinados ao governo. Acho que demorou a existir alguma postura mais enérgica. Mas vale também lembrar que... E a senhora queria, deputada, que Deputada prendesse todos os Luciana, eu não controladores? queria... Eu falei isso, a senhora deve estar imaginando isso. Inclusive, eu agradeço por a gente não estar num programa sobre a cena mais tétrica do ano, porque certamente a cena mais tétrica do ano Os controladores foi a é que foram leitura da culpados da caixa queda do preta, avião. foi a leitura da caixa As preta do centenas de acidente, pessoas que morreram fazendo foram uso culpa dos político. controladores. Não, foi o uso político Não, tem feito por coisas que não determinadas dá pra pessoas. aceitar, deputada. A senhora entende, Desculpe. deputada Luciana? Tem uma cena da leitura da caixa preta que é bastante comovente, da tentativa de uso político do acidente da TAM. Uso O que eu político não acho, é isso, é culpar o que eu os não controladores acho- de um acidente Então, que a senhora foi sabe tudo. responsabilidade A senhora vem para debate por infraestrutura algum dos motivo. aeroportos. A senhora sabe todas as respostas do céu e da terra. Poderia... infelizmente Nasceu eu em não 25 de sei. dezembro, certamente. Jesus Cristo sabe todas as coisas, todas as verdades do mundo. Que eu vou contar. Conta. Sábado, eu estava com a Luciana Genro e estava uma outra pessoa e ela falou assim, tu lembra num debate em 2008 que eu te disse tal coisa? Eu falei, disso eu não lembro, mas eu lembro de um Conversas Cruzadas. E eu não lembrava dessa parte. Tem uma outra parte nesse programa que ela falou alguma coisa e eu falei assim, e a senhora? Isso que eu ria com ela. E a senhora? Que é genro na eleição e depois briga com o pai. Aí ela disse isso, eu falei, disse, eu guardo essa culpa o resto da vida. Pois bem, eu vou mandar um arte para a Luciana, estão pegando os nossos melhores momentos de briga na vida e colocando no ar. Mas deixa eu te falar, eu acho que... Minha voz de fumante, vocês viram coisa boa ser esfumante? Como a voz tá melhor agora? Eu ia dizer que tu tá mais bonita hoje. Ai, Ju, obrigada. Esses anos te fizeram bem. Não, tava aquele momento era horrível, né? Acidente da TAM. Foi um momento muito Uma tensão, dramático, muito esses triste, momentos né? são muito dramáticos, a gente fica muito desequilibrado mesmo, né? E o Conversas Cruzadas sempre pegando temas pujantes, né? Temas Mas eu que não são os acredito, temas do parece momento. que a Luciana te soprou isso. Se não tivesse sido só eu e ela conversando, eu ia achar que alguém da produção tinha ouvido, viu, gente? Muito impactante. Tá bom. Então vamos voltar para os livros? Vamos, né? bem melhor. Foi só para dar uma brincada aqui, lembrar um pouquinho do passado. A gente não para de receber perguntas no chat, tá? E adivinha, só mulher, tá? Olha aí, ó, acredito, claro que eu mulherada. acredito. Não é só mulher, mas enfim. Tem umas perguntas aqui, vamos ver se a gente consegue, se vocês conseguem responder isso, não sei quem é que toma frente aí. A Renatinha quer saber, eu preciso participar desses clubes, como é que faz? É só chamar as gurias no Insta? Pode chamar. Daí a Dani Oliveira, queria saber como funcionam os encontros. Tem um roteiro, falam sobre o enredo dos depois, dos personagens. Elas querem saber na prática como é que funciona. Vamos começar falando como é que participa do clube. Quem quer começar? Começar, Fê? Vamos lá. É que a Fê tem 500 clubes, né? Daí depende. Mas assim, tem um canal para achar vocês? Como é que funciona? Tem, então, a pessoa, se quiser saber mais informações, pode entrar no meu arroba ali, @fepandolfi, que tem mais informações. Mas os meus clubes, eles normalmente têm apoios de marcas, né? Então, são marcas que me chamam para fazer a curadoria e atender os seus clientes, os seus grupos fechados. A exceção de um, que é um projeto social, que é junto com a ONG Dia do Amor. Então, esse sim, as pessoas pagam para se inscrever e a verba toda é revertida para a ONG, onde a gente faz um clube do livro para mulheres em vulnerabilidade social. Então, com essa verba, a gente compra os livros para essas mulheres, leva elas até lá, né, ponto de encontro e tudo.
Então, esse tem vaga sempre, porque quanto mais gente, melhor. Claro, e né? ajuda ainda uma causa Exatamente. importante. Então, pode falar diretamente comigo no meu Insta, ou falar direto com o Instituto, @Instituto Dia do Amor, que ali tem direitinho todo como funciona. E tem o Clube Online também, que o Clube Online também aí tem vagas, muitas vagas, para quem quiser participar. Mas aí, nesse momento, ele está fechado e abre no final do ano para as novas inscrições. Fala, Manu. O clube virtual, ele agora, amanhã tem a última aula, a gente dá férias, porque a maior parte das mulheres tem férias escolares, a gente volta na primeira semana de agosto. Nesse clube, como a gente fez essa questão das pessoas poderem participar e de ter as aulas sobre feminismo, as inscrições permaneceram abertas, então quem quiser pode mandar ali no Manuela Dávila, na DM, a gente te encaminha os contatos do clube, mas quem é aqui de Porto Alegre e da região metropolitana, nesse sábado nós vamos ter os primeiros encontros do Clube Contra a Desinformação. Então, é @Leitura Contra a Desinformação. Tô certa, né, Marina? Nem ouviu eu falar, é Leitura Contra a Desinformação, por não ter que checar aqui na hora. E aí, esse vão ser encontros presenciais. Tem uma questão que é importante, nesse clube nós damos os livros, porque a gente sabe que uma das questões que é empecilho para a participação nos clubes é não ter acesso ao livro, por isso que a nossa bolsa é o envio do livro para as pessoas, dos livros. Então, nesse clube, o adulto e o infantil recebe o livro. A gente vai ter temas Julho das Pretas, né, sobre racismo, agosto, visibilidade lésbica, setembro, regionalismos, outubro, parentalidades atípicas e novembro, consciência negra. Para falar um pouco como funciona, eu acho que é legal, as pessoas têm curiosidade, cada clube tem um jeito, né? Tá, entendi. Eu não sei como é o da Mas Fê, fico bem basicamente o curiosa. caminho é te procurar no Instagram ali, te mandar uma isso. mensagem. E aí a pessoa vai conseguir participar e vai ver. No meu clube, a gente tem um pouco de preocupação com as pessoas com TDAH, porque a gente faz a leitura do livro. Eu seleciono trechos e a gente vai lendo junto ao longo do mês. A gente, todas as semanas, lê um trecho e discute aquele trecho. Então, tem meia hora de leitura, meia hora de debate todas as semanas. E, além disso, a gente prepara uma aula. Então, por exemplo, não sei, quando a gente trabalhou com o Scholastic Mukasongo ou com a Bushie Mecheta, as pessoas não sabem nada na Nigéria, as pessoas não sabem nada de Ruanda. Sim, então, a gente monta uma aula de pra história, de geografia, de contextualizar. economia, de etnias, para que as pessoas leiam e passem assim, Nigéria, o que é isso, né? Ruanda, o que é Tutsi, o que é genocídio? Então, outros marcadores para que aquele livro não fique flutuando na cabeça dela como algo dissociado de conexão com a realidade. E Laura, o teu clube é um pouquinho menor, ele é mais... as pessoas acho que são mais próximas. Não sei, fala um pouquinho, são 40 pessoas, é isso? Mas é aberto, assim, que se tu aumenta o clube, se as pessoas quiserem participar? Todos os meses. Enfim, como nós nos vemos em cafés, volta e meia vem alguém ali, um cliente daquele café, vê, assim, algumas mulheres falando sobre livro e vem perguntar pra gente como funciona. Aí eu passo ali meu Instagram, que é @livroslibras. Livros Libras. Isso. Tá. E é a partir do encontro, assim, uma amiga, nós já tivemos ali membros também que já trouxeram sobrinha, filha, enfim, né? E no teu caso, cada um lê um livro, não é um livro Isso, escolhido ele é por para dividir. temas. Por exemplo, no mês de julho agora, o encontro ele será no dia 19 de julho. É sempre no terceiro sábado do mês, porque nós já temos ali uma agenda. No último sábado do mês, normalmente, é o encontro presidencial da TAG, então nós temos ali várias que participam, então a gente sempre tenta já conciliar a agenda. Isso, então sempre no terceiro sábado, nós nos vimos num café específico. Nós temos um grupo também no WhatsApp ali, que eu sempre passo onde que será, também, sempre que possível, reservo o espaço, para a gente ter um local novo. Muitas vezes a gente não conhece aquele café, ou a pessoa já foi uma vez. E para participar do teu clube, tem que pagar? Não, ele é gratuito. Legal. Então, exato. Então, quer dizer, tem opções para todos os bolsos e gostos, né? Como é que é com a tag? Aí procura vocês e... Na tag é adere. taglivros.com, entra no site, escolhe se prefere tag curadoria, tag inéditos, e depois para participar dos encontros presenciais, ao baixar o nosso aplicativo, tem uma aba ali, encontros, só encontrar os encontros da tua cidade e só para as pessoas terem uma ideia, quanto é que custa participar de uma dessas... A partir de R$ 64,90 mais frete por mês. Isso significa quantos livros por mês? É um livro por mês, Tá. Vem um livro, uma revista de conteúdo que aprofunda, um brinde literário e aí depois o acesso ao aplicativo, aos debates.
E aí, gente, tá valendo, né? Super. Média de um livro que é 69 hoje. Reais. É verdade, né? São edições bonitas. Ai, são São. edições colecionáveis. São edições bem bonitas. Agora eu vou começar a falar mal deles, porque eles nunca nos chamaram para ler os livros, né, não Fê? nos pagaram pra A ler gente vai livro. começar. Nos contratos. A gente quer ler até de graça antes dos outros. É verdade. Já tá Manuscritos. anotado, gente, tá A anotado. coisa que eu mais gosto é quando alguém fala assim, o meu marido que fala, por que tu aceita? Quando alguém fala, tu pode escrever a quarta capa do livro, eu falei, eu não acredito, eu vou receber o PDF. Aí antes de Que todo honra. mundo. Ele, O "Por quê?" original. O original. Sem correções. Nossa, que luxo. Ô, Laura, fala um pouco da Reading Party, que é, assim, a festa de livro, festa do literária, né? Isso é meio que uma tendência aí, Nova York, Londres, sei lá, né? todas essas cidades maravilhosas no mundo todo estão fazendo. A gente teve aqui em Porto Alegre, na Casa de Cultura Mário Quintana, é uma festa para ler, daí como é que funciona isso? É algo muito legal, porque as pessoas se reúnem para ler umas do lado das outras. Tá, mas daí já toma um drink e tal, Toma um tem drink, música. tem música, a gente, um DJ com uma música lounge, assim, no fundo. Cada um leva seu livro. Na festa de leitura que a gente fez, cada um lendo o seu livro por mais ou menos uns 45 minutos. Aí se reúne em grupos para, assim como no grupo da Angélica, debater um pouco cada um o seu livro. O que está lendo, o que indica, o que leu, o que marcou. Depois volta a ler. Faz mais um momento de leitura introspectiva e depois microfone aberto para falar trechos do livro, citações, e a gente poder fazer um momento mais colaborativo. Já saiu casamento, namoro? Muitos. Já saiu pedido de casamento dentro da sede da TAG, em que a gente foi envolvido para fazer todo o cenário. Mas muitos, amizades, e inclusive a comunidade faz ações uns pelos outros que são incríveis. Por exemplo, de pagar uma cirurgia de córnea porque um associado não tinha dinheiro, postou que ia sair da TAG porque ia perder a visão. Nossa! E os associados se reuniram para fazer o pagamento da cirurgia. Então, é um ambiente que reúne pessoas que amam ler, que amam leitura, e isso já parte de um vínculo um pouco mais profundo do que outros vínculos. Eu tenho uma teoria, eu acho que a gente está demais aqui dentro do telefone celular. A gente começou a entrar numas de ficar vendo esses vídeos rápidos e tal. Quando tu vê, tu passa um, passa outro, tu não sai daquilo. Eu acho que as pessoas querem a conexão, é a reconexão, é se reencontrar, ter o olho no olho. E aí o livro acaba sendo quase que um catalisador disso. Não sei se eu estou viajando. E é lindo, né? Porque, assim, é uma comunidade muito forte de pessoas que buscam conhecer outras realidades. Às vezes as pessoas falam, é a fuga da realidade. Não, é a mediação da realidade. Às vezes a pessoa lê um livro que tem uma personagem com a vida similar à dela. E quando ela está lendo, ela fala daquela pessoa e ela está falando sobre ela e está trabalhando com aquilo dentro dela. Então, a minha vivência é a mesma que tu relatas na TAG, né? Quando a gente fez o abrigo, por exemplo, no Instituto, se fosse você, quando a gente chamou voluntárias para a construção do primeiro abrigo de mulheres e crianças na enchente, a maior parte das nossas voluntárias eram mulheres do Clube do Livro que estão aqui em Porto Alegre e que nos abraçaram, né? E que foram para lá e que ficaram... Abrigo era atenção, não era né, o trabalho fácil da enchente, ficaram lá. Então, assim, tem algo muito forte que surge dessa comunidade que eu acho que a gente precisa realmente prestar atenção. São espaços especiais, assim, né? Que se conectam, que não tem rivalidade. Então, isso... Acho que tu falaste dos clubes paralelos. Quando eu comecei o clube, começou a ter um monte de clube paralelo da Manu. Que era assim, elas queriam ler muito mais no mês. Sim. Né? Aí começou a ter aposta para quem ia acertar os livros. Aí, às vezes, elas acertavam, tipo assim, 90%. O livro que tu ia indicar. No próximo clube, a partir do que elas achavam que eu tinha lido naquele semestre. Legal. Então, são todos hábitos saudáveis, né, gente? Só isso, né? Ser tudo saudável, ser tudo legal, ser uma... É realmente apaixonante, Eu acho que assim. tem um ponto também, Manu, que tu trouxe que é complementar, que é a pessoa que ela se interessa por ler, principalmente ficção, né, ou seja, biografia, ou, né, que a vida de outras pessoas, ela se interessa pelo outro. Né? Então, ela já tem esse olhar mais aberto para o outro. Ela está interessada em ouvir, em entender outro ponto de vista. Se ela vai para um grupo mais ainda, né? Porque vão ter ideias diferentes. Num grupo grande como o da Manu, imagino, né? Apesar de ter uma posição política já meio pré-definida, mesmo assim... Da briga. Dá, exatamente. Tem gente que gosta de uma personagem e odeia a outra. E a gente fala, até tem uma das Isso é gurias legal dos debates, né? que odiou o livro. Eu não li o mesmo livro. Começa, mas eu não li o mesmo. Não... Deu o Sweet Talk, Fê, Sim, da Badaloso? da Badaloso. Teve simplesmente tem uma delegada, Bianca, que participa de todos os meus clubes, que ela era obcecada contra a babá.
E todas nós amávamos a Babá. E simplesmente começou, a gente até hoje faz 10 clubes, foi no primeiro clube que foi Sweet Talk, a gente fala, não dá, o que a gente vai esperar de ti, né, Bianca? Tu era contra a Babá do Sweet Talk. Isso é ótimo. Ela foi marcada. E eu acho que é isso, né? E a gente tem uma das gurias do meu clube, a Rita, que ela fala, a gente não está aqui para debater pessoas, a gente está para debater ideias. Então é isso, no final tá todo mundo junto, de boa. E tem uma né? coisa que eu queria te perguntar, porque tu trabalha com instituições também, né? Tem o clube da Unimed, tem da agência Diário de Bordo, que da vocês UOS. fazem viagens. Sim, exatamente. Como é que é essa parceria também com marcas? Porque isso é outro ponto, né? A gente tem todo tipo de clube, né? As marcas estão entendendo que tem valor nisso. Exatamente por isso, assim, o que a Lucecom, que foi minha primeira parceira, que é da UOS, identificou, é que ela queria criar uma comunidade para a marca dela, né? Queria tornar a marca dela, dar mais visibilidade para a marca dela. E ela entende que essas pessoas já têm um filtro, já são pessoas que leem, são pessoas mais interessadas pelo outro, né? Com essa empatia, com essa sensibilidade, eu acho, uma sensibilidade diferente. E a partir disso, tu cria uma comunidade ali, vai fidelizando perto da tua marca. No caso da Unimed, é para os cooperados, né, para os médicos. que massa. Na Diário de Bordo, aí tem a questão das viagens. Conta essa história, vocês leem o livro e viajam, como é que É que aí, como as gurias falaram, começa a sentir a vontade de fazer outras coisas, como na TED assim, também. daí já quer viajar. Ah, não, mas eu quero esse livro aqui, agora tá todo mundo enlouquecido com a tal da trilogia dos gêmeos, Tá. né, da Agatha Christie. Já leu esse? Meu Deus, esses aí são agora todo mundo falando. E aí, só que eu não ia levar para o clube, porque são 3 livros, e aí a gente, como eu leio um por mês, né, não é... É muito longo. Exatamente. Aí, então como é que a gente vai fazer? A gente quer debater em algum lugar, aí cria-se um evento. Tá. E aí eu comecei a criar esses eventos paralelos. Então, um jantar ou uma viagem. A gente fez uma fuga literária para Paraty, outra para São Francisco de Paula. Ano que vem a gente vai para Minas. Então, vão se criando essas fugas literárias, o outros conceito de movimentos. fuga literária é uma maravilha, né? Maravilha. Eu tô fugindo a vida inteira. Não, e ela Eu falou, já né, quero. das festas literárias. Eu vou participar do tentei, clube, já vou hoje. Eu tentei também. fazer festas literárias e faço, as gurias adoram. Mas a questão é que o brasileiro, ele não fica, ele consegue ficar 45 minutos ali sentado lendo numa festa. Né? Já quer conversar, já quer tomar um drink. Tá bom. Deixa eu dar o resultado da enquete. Vocês estão curiosos para saber o Sim, que sim, deu eu aí? tô. Então vamos lá, olha só. Você já fez parte de um clube de leitura? Prestem atenção na resposta. Sim, e ainda participo. 48%. São todas as leitoras de vocês. É verdade. A gente segue nossos grupos pras gurias. É verdade. Não, mas tenho vontade. 33%. Tem um Legal. potencial aí. Temos vaga. Aí vem, sim, mas parei com o tempo, 9%, e não me interessa, 9%. Quer dizer, o que parou com o tempo, daqui a pouco volta, né? Exato. E isso é uma outra coisa legal. Fluxo, né? Então, às vezes as pessoas entram só para voltar a ler. E tá tudo bem, né? Às vezes elas estão terminando o doutorado, elas querem um lazer, tudo bem. Às vezes elas vão e não querem mais ler aquele tipo de coisa, vão para outro clube. Né? Então, tem essa relação também de saber que tá tudo certo. Não é uma associação eterna, não é uma, né? Não é pai e mãe, é um lugar que às vezes é de passagem. Né? Isso- E que ajuda pra Isso vida. é uma das perguntas que me fazem. Eu não terminei o livro do mês, eu posso ir? Eu não consegui ler, eu posso ir? Nós sempre dizemos assim, claro, todo mundo está convidado, pode trazer quem quiser também junto, porque se tu não conseguiu ler por algum motivo, ou tá sem interesse, tá com a famosa ressaca literária, é um momento assim que a gente, é impossível sair dos encontros sem vontade de ler. Legal. Tá? isso. Até quem Legal. muitas vezes vem alguma parente junto, já tivemos ali a filha, por exemplo, de uma membra, ela sai com vontade de ler também. Então, assim, se não conseguiu terminar o livro, pode ir tranquila. Se pulou página, pulou capítulo, parou a Legal. leitura Não no faz meio, pode ir também. A gente tá ali para conversar, a gente quer saber o que aconteceu com aquele livro, o que ele te tocou, o que tu gostou, o que tu não gostou do livro. A gente quer conhecer o livro, a gente quer ouvir a pessoa ali, a experiência que ela teve com aquela leitura. Olha, muito legal. A gente está se encaminhando por 5 minutos finais, para ver como passa rápido quando o assunto é bom, né? O nosso programa aqui tem o patrocínio da CRVR, Transformando Resíduos em Futuro Sustentável. Gurias, assim, ó, 5 minutinhos, tá? Eu queria cada uma tem que falar 1 minuto. Quero ver a Manu falar 1 minuto, não vai. Só se fosse debate. Eu me elegi com 5 segundos. Fala.
Vamos começar por esse lado aqui, vamos falar, Laura, fala um pouquinho então, só para fazer um fecho, assim, quer fazer um convite, como é que a gente pode encerrar essa conversa tão inspiradora, né? Eu já fiquei morrendo de vontade de participar de todos os clubes, mas não sei como é que faria isso, não sei se eu consigo. Não, eu acho que tem um ponto, Ju, que tu falou agora há pouco, que é as pessoas estão querendo essa desconexão das telas, se conectar com outras coisas, mas ao mesmo tempo é uma vontade de querer se desconectar. E é aquele monstrinho aqui o tempo todo apitando, e notificação, e nananã, e conteúdo rápido, de fácil acesso. Então, o meu convite é, quem está com dificuldade de ler, um clube de livro ajuda muito no processo de conseguir emergir na leitura. E aí depois, muito melhor, a principal vantagem, poder compreender uma leitura a partir de muitas lentes, que são as trocas que acontecem depois. Mas eu acho que é uma forma de pegar um pouco pela mão e vamos ler junto, porque a leitura, ela exige um pouco de aceitar o tédio. Tem momentos de tédio na leitura e a gente precisa lidar com isso e aceitar. Então, se eu estiver muito suscetível a qualquer conteúdo de fácil acesso, eu vou abandonar um livro. Tá bom. Então, o clube de leitura nos traz um pouco mais para isso. Fê, vai lá, um minuto. Um minuto, ai meu Deus, tenso. Eu acho que eu convidaria quem não lê a tentar ler. Tá. Eu acho que existe um livro para cada pessoa, que talvez a gente está indo para os livros errados ou indo logo num livrão, em alguma coisa que eu imagino que vai ser muito legal, e aí eu vejo que eu não me identifico e acabo recuando. E eu acho que o legal dos clubes é isso, ou da tag, é essa curadoria e vir livros diferentes, de autores diferentes, e que em algum momento tu vai se encaixar e vai achar o teu livro e vai entender por que a gente é tão apaixonado por isso. Tem que dar uma chance. Tem que dar uma chance, eu acho que é por aí. E leiam mais romance, mais ficção, que isso move o mundo. Angélica. Então, a literatura, ela vem para nos humanizar, muitas vezes, né? Ela nos aproxima ali. Nós vemos algumas questões que acontecem na sociedade, a gente muitas vezes ignora, própria crise climática que está aí. Dentro do livro, a gente se conecta muitas vezes. Então, eu acho que a literatura, ela vem para resgatar um pouco dessa humanidade que a gente tem, para compartilhar ela. E isso tudo a gente pode fazer, por exemplo, né? Lá pelo meu clube, ele é... como eu disse, por temas, então todos os meses nós temos um tema específico ali, quem faz a seleção e também a indicação dos temas são as membras, então é todo organizado o nosso cronograma, nosso calendário, ele é anual, e é um resgate, olhar para a nossa estante de uma outra forma, não só pensando, cadê o livro do fulano, aquele livro, não, mas pensar, o que este livro aqui me carrega? Por exemplo, mês passado era um livro com elemento da natureza no título, eu precisei olhar para a minha estante, cada livro ali, eu olhei para ele, eu li o que é, eu olhei a capa, sabe? Eu senti toda a minha estante, eu não peguei o último que chegou na minha casa, eu não peguei aquele que já estava ali, sabe? Eu precisei olhar para a minha estante, eu acho que isso que é bacana. Todos os meses eu olho para ela e eu enxergo novos livros ali, que já estão muitas vezes há anos na minha estante, mas sempre enxergo algo novo neles. Manu, eu preciso te perguntar também, tu vai fazer o fecho sobre os livros. É um minuto. Mas aí Leva o seguinte, em conta. Eu quero saber do teu futuro político também. Dá pra não, falar? aí tu pergunta pra coluna da ZH. Conversada, só vou falar de coisa boa. Mas não é coisa boa? Pode ser, não sei. Tá, então vai. Eu acho que as pessoas precisam ler, né? A gente precisa conversar sobre livros, precisa acreditar que existem espaços que podem te ajudar a escolher livros. Ler é tipo fazer exercício físico. Eu, por exemplo, todos os dias me acordo às 5 e leio, é o meu tempo de leitura, porque aquilo é o que garante a minha saúde mental. Às 5 da manhã tu lê? 5, é o Sério? meu horário de leitura, Não sim, acredito. por isso que eu consigo ler meu tanto. também. Né? Eu leio também. das 5 às 6h50. 6h50 eu tenho que preparar o café da minha filha, né? Então eu tenho 1h50 de leitura, né? Eu tô falando isso porque não é fácil. Não é que a gente eu leio 3 livros na semana porque cai do céu, né? A vida é difícil, carrega o livro, escolhe o livro. Conversar com livreiras e livrarias de bairro. Porto Alegre tem livrarias maravilhosas, tem os clubes, mas tem as livrarias. Procura uma livraria para chamar de tua, estabelece uma relação. Eu tenho a minha livraria, ela já sabe, chega um livro, ela já sabe que eu vou gostar. Ela já me avisa aquilo antes. Então, e acreditem no poder da literatura, né? Eu sou alguém que foi transformada pela pequena biblioteca municipal da cidade em que eu cresci. Minha biblioteca. Né? Então, a gente abriu uma biblioteca no Instituto Se Fosse Você, comunitária, porque tem gente que não tem grana para comprar livro. Né? É preciso trocar, não guardem os livros em casa parados, gente. Isso é vaidade, não é isso que vai resolver. Troquem, conversem, né? Ajudem as pessoas, circulem os livros de vocês, principalmente os romances, que não são livros de estudo, né? Para que cheguem mais pessoas.
E é isso, acreditem, eu sou apaixonada por isso. A gente cobriu a cidade de cartazes de leitura, foi minha realização, foi minha junção da política com a literatura. Fala, vamos fazer lambe-lambe de livro? Como assim, pessoal? Do clube! Vai ter que ler o melhor remédio, porque a veia política comanda, né? O lambe-lambe vem da política. Sim, mas claro. Ver aqueles cartazes chamando as pessoas para ler, para acreditar nos livros, num tempo em que tudo parece ser tão pouco conectado com essa realidade, é fascinante. Legal. Mas se tu quiser saber sobre meu futuro político, o telefone continua o mesmo. Eu quero saber, tu vai ser candidata agora na próxima eleição, não? Pode ser que eu seja. Mas desde que não prejudique meus clubes de leitura. Eu consegui manter todos. Até de cox quebrado. Teve um clube, eu quebrei o cox num domingo, eu tinha clube na terça, que em geral é terça. Parecia a Frida Kahlo, lendo deitada, né? Só não fiz um dia que eu fiquei sem voz. Foi a única coisa. Então, desde que não atrapalhe, então pode ser que eu seja. Gurias, vocês são maravilhosas. Muito obrigada. Foi um prazer falar com vocês. Prazer falar sobre livros. Espero que a gente consiga inspirar quem está nos vendo a ler do jeito que for, em clube, sem clube, em casa, com amigos, seja lá como for. No seu ritmo. Né? Qualquer tipo de livro vale, eu acho, né? Sei lá, quadrinho, livro, romance, biografia, enfim. Só Bob Goods que não é leitura, é desenho. Isso é tema para um outro. Mas é um ótimo exercício para a mente. A minha filha coleciona, é o hobby da minha filha. Gente, muito obrigado. Conversas Cruzadas fica por aqui. Amanhã, Rodrigo Lopes está de volta e eu agradeço muito a audiência de vocês. Beijo.